Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu desejo que sim, que vocês estejam bem, né? Hoje é segunda-feira, estamos aqui para mais um dia, e vou passar para vocês as mensagens da espiritualidade, sobre a proteção, né, de Deus Pai, nosso tudão, né, o Todo-Poderoso. Sem Ele nada seria possível nesta vida, e também com a proteção dos meus sagrados orixás, dos meus mentores. Estou aqui é por eles. E mais uma coisa que eu gostaria de falar para vocês é que, assim, as mensagens que são passadas não são para todos. É para um grupo de pessoas, às vezes as mensagens servem apenas para uma pessoa, ou pode ser que não sirva para ninguém, mas é difícil não servir para ninguém. Mas que não são para todos, isso é um fato. Agora, se tem uma mensagem e você viu que aquela mensagem não ressoou com você, não combinou com você, não conectou com a sua vida, com o seu momento, por que, que você vai fazer questionamentos? Por que, que você vai ter a falta de respeito de ficar fazendo perguntas que não tem nada a ver para a pessoa que está ali? É, te dando um atendimento, ou te passando uma mensagem do espiritual, com o maior carinho, com o maior respeito, com toda dignidade, e você vai ser ignorante de fazer perguntas e questionamentos, como se você fosse a pessoa mais sábia do mundo. E outra, é com falta de respeito. Se vem uma mensagem ali, aí você fala, é para mim isso? Eu vou saber? Não, quem tem que saber é você, não sou eu. E se você acha que não é para você, desaparece da mensagem do canal, some. Entende? De qualquer canal, porque nenhum oraculista, nenhuma pessoa que está aqui para passar mensagem da espiritualidade, dedicando o seu momento, o seu tempo, um pouco do tempo do seu dia, da sua vida, para ajudar outras pessoas, são obrigadas a serem desrespeitadas. Então, por favor, não serviu a mensagem para você, solta para o universo, solta para o astral, solta para o tempo, que ele vai encontrar a pessoa certa para passar a mensagem que eles mesmos trouxeram. Alguém vai precisar ouvir. E se não for, esse alguém não for você, tá tudo bem, só não falte com respeito, tá bom? Então, vamos lá, porque tem muita coisa aqui para ser passado para vocês. Bom, começamos assim, com a seguinte mensagem: jamais, em todo o mundo, o ódio acabou com o ódio. O que acaba com o ódio é o amor. Reflexão: em um mundo como o nosso, repleto de guerras, conflitos, discórdias, disputas e ódio, devemos cultivar o amor em tudo, inclusive nas pequenas coisas, como as tarefas diárias e a maneira de lidarmos com as pessoas em qualquer lugar. Assim, tornamo-nos uma luz, um farol de luminosidade em meio ao caos. Afirmação: eu vibro amor e gratidão ao universo por tudo que faço em meu dia a dia. Eu vibro amor e gratidão ao universo por tudo que faço em meu dia a dia. É isso aí, gente. Olha que coisa linda, tá? Essa foi a mensagem que saiu aqui para o nosso início e abençoado início de leitura. Tá bom? Vou deixar ela aqui. Bom, a primeira carta que saiu aqui é o Despertar, tá? Vou deixar ela em pé, ao lado dessa linda mensagem. Né? O despertar, precisamos despertar para as coisas da vida, né? Para aquilo que está ao nosso redor, que a gente não está vendo, né? Bem, pessoal, a segunda carta que saiu aqui é a carta da Lua. A terceira é uma mensagem importante. E a quarta é o duelo. Então, a gente vai entender aqui o que está acontecendo na vida de alguns de vocês. Volto a repetir, esta mensagem não é passada aqui de uma forma que seja para todas as pessoas, é para quem se conectar com a mensagem, é para quem entende que ressoa com o momento que está passando, é assim que funciona. E eu vou passar a mensagem do jeitinho que ela é enviada aqui, né, para a minha mente, para que eu possa transmitir para vocês. Então não tem rodeios, não tem frescura, não tem invenção, não tem nada disso. Do jeito que ela vem, eu vou passar. Eu não mostrei as cartas ainda, porque agora eu vou abrir as cartas do tarô e eu preciso cobrir. Então eu vou colocar em cima, porque eu não posso mostrar do jeito que está aqui, porque tem algumas partes que são próprias aqui para o YouTube, tá bom? Gente, com a carta do despertar, temos aqui um 2 de espadas, né? Alguém não está vendo alguma situação, está com os olhos fechados, né? Como mostra aqui, tá? Ou não está querendo ver e precisa despertar. Você precisa acordar para uma situação que não está te fazendo bem, tá certo? Embaixo nós temos a carta da Lua e o louco. Uma mensagem importante, essa aqui eu posso mostrar, essa carta eu posso mostrar, ela saiu junto com o 3 de paus, tá?
E o duelo saiu junto com a carta do imperador. Então tem alguém aqui se sentindo, se achando, né, o máximo tal, e está duelando com você. Alguém que acha que é o máximo, né, que é bem mais do que se possa imaginar na Terra, né? Porque o imperador é isso, né? Ele é um ser que ele acha que as coisas também se resolvam assim de uma maneira independente, né? Ele quer que se resolva tudo sozinho e ele acha que é assim e ele fica sentado esperando. E não é por aí. Você vai ter que tomar uma atitude, você vai ter que tomar uma ação referente a essa situação que você está passando, tá bom? Olha, eu cada dia mais tenho certeza da espiritualidade, né, na minha vida, porque olha isso daqui, gente. É, é um anjo, né, tocando aqui a trombeta, falando de um fim, de uma cegueira, né, de uma bandagem que cobre os olhos. Olha a carta que saiu aqui. Não tem como a gente escolher, não tem como mentir. É isso que muitas pessoas não entendem. Não entendem. Quando a espiritualidade quer falar, ela fala diretamente com quem precisa ouvir, com quem precisa receber a mensagem. Meu Deus, olha isso aqui. Ou você desperta, desperta, agora não tem mais jeito. Porque isso aqui vai cair, entendeu? Essa ilusão, né? Esses seus olhos cobertos, eles abrirão, não vai ter jeito. Mais de você ficar assim, enganado, tá? Então, quando esta carta cai, que é a carta do despertar, diz que você vai sair de um sonho que você manteve ali na sua vida por muito tempo, né? Numa letargia, sem saber o que fazer. Então, a realidade ela vai se fazer presente na sua vida. Você vai ter que encarar a realidade do mundo, você queira ou não. Tem alguma coisa aí que você precisa olhar de frente, entendeu? Tipo, de frente com Gabi. É assim, você vai ter que encarar essa realidade. Tá? Isso aqui é para você que se conecta com esta mensagem. Você quer ter paz? Você quer ter elevação espiritual? Porque aqui, né, é um chamado também da espiritualidade na sua vida. Né? Então você, por favor, abra os seus olhos, tá? Porque coisas inexplicáveis podem acontecer com você, né? E a paz interna vai se fazer presente na sua vida. Sabe a felicidade? Quando você desperta para isso. E aqui é uma mensagem clara. E se você não tirar a venda dos olhos, a espiritualidade mesmo vai fazer isso. Vai fazer você enxergar de uma forma mais abrupta, que você não espera quem é quem na sua vida, como é a situação, aquilo que você tem dúvidas, não vai ter mais dúvidas, porque tudo será revelado. Não vai ter jeito, tá? Aqui a carta da lua fala de ilusões, né, de coisas que estão escondidas, de coisas que estão ocultas de você, né, fala do engano. E aqui temos a carta do louco, né, então você está querendo se jogar em alguma coisa aqui que não está favorável. Para você fazer isso, para você ir para esse novo, primeiro você tem que voltar ali e tirar aquela venda dos seus olhos, tá vendo? Então aí você vai para essa coisa nova e você se joga. Mas primeiro você tem que conhecer os fatos, entendeu? Não dá para você dar um mergulho de olho fechado, né, sem saber aonde você está se jogando. Tá? Então você vai receber uma mensagem importante e essa mensagem importante que você recebe vai fazer você olhar para o novo, tá? Quando você desperta, essa mensagem vem, posso mostrar? Um pouquinho. E a mensagem da espiritualidade, gente, isso aqui vem dos seus anjos, dos seus mentores. Tá vendo aqui o anjo, ó? Tá? Essa mensagem vem para você das alturas, dos céus, tá? Vem de Deus, né? Então, assim, não tem como a gente não crer no Pai, eu creio, tá? Então, tudo isso que acontece aqui é pela vontade da espiritualidade maior. Então, quando essa mensagem vem, que você recebe essa mensagem, você já está pronto já para ir em frente, tá vendo? Você aqui olhando para o futuro, tá? É isso. Ai, gente, olha só. É, depois eu vou explicar, né, mais profundamente para vocês isso aqui, embora já está muito bem é, desenhado, né? Aqui nós temos o imperador e o duelo. Eu não posso mostrar a carta embaixo. Bom, tem confrontos, competições, discussões, né? E aqui fala da necessidade de você defender uma posição, né? Indica claramente, né, quando a carta vem o duelo, que existe realmente isso, né? Uma rivalidade, um desafio que você vai precisar enfrentar, tá? Sugere aqui é, que existe opiniões opostas, né? E você precisa tomar partido, entrar nessa disputa, resolver essa situação. Vai passar por uma tensão? Vai, porque um duelo ele fala isso, né?
você vai ficar tenso, você vai ficar nervoso, nervosa, você pessoa, né? Porque isso aqui vai ser algo que você vai ter que confrontar diretamente. Então, quando você tira a venda dos seus olhos aqui, e isso vai acontecer por força da espiritualidade, você vai para o novo, você encara aí um mundão. Mas para isso, você vai ter que passar por essa situação aqui de confronto, tá? E pode ser até que isso seja com alguma autoridade, porque o imperador aqui é isso, né? É, você pode estar passando por alguma regra que é muito rígida, né? Às vezes regras que são impostas por um pai, né? Por um advogado, sei lá, alguma coisa assim que fala de autoridade, tá? E você está em conflito com isso, tá? Uma luta por poder, né? Pode ser que alguém quer ocupar a cadeira do outro aqui, pode ser questões profissionais falando de cargos, né? De chefia, pode ser competição no trabalho mesmo, assim, real, né? E sabe assim, quando você é vendedor e você fica ali tentando pegar aquela venda, você quer ganhar aquela venda do seu colega, ou o colega quer ganhar venda no seu lugar, sabe? Então, tem aqui uma estabilidade de alguém que tem essa posição de imperador que está ameaçada aí por um rival. Então, isso aqui é coisas que estão acontecendo com alguém, é algo que quer abalar a estrutura de alguém que está nessa posição. Então, alguém está tentando tirar esse lugar de você, tá? O duelo fala sobre isso. Então, você precisa ter necessidade de limites aqui, tá? Pode ser um aviso para você rever essa sua rigidez, né? Porque você pode estar com excesso de imposições aqui conflituantes, tem tudo isso. Você precisa analisar, tá? Precisa de uma ordem aqui. De repente, essa ordem, ela pode ser de um contexto interno, tá? E você tem que olhar as duas faces da moeda também. Às vezes você precisa se colocar no lugar de um imperador, né, e ter uma posição firme, né, possivelmente para você enfrentar essa situação aí e resolver, tá? Então aqui tem duas mensagens. Uma que você está se excedendo e outra que você precisa se colocar no lugar desse imperador, tá certo? Olha, gente, é assim, há momentos, né, na vida que a gente tem que enfrentar as perdas, e acabou, né? Às vezes elas vêm, elas são reais mesmo e chega de forma inesperada, né? Então, são momentos que a gente quer desaparecer do mapa, né? E a gente não quer enfrentar isso que chega, né? Quando tudo desaba, a gente quer mais ficar quietinho no canto e não olhar para a realidade. Então, não é possível. Se você tiver que viver essa dor, você vai ter que viver essa dor. Você não pode fazer de conta que ela não tá aí, que ela não existe, não pode tentar afogar, não pode nada disso. Você tem que viver esse momento e ponto, tá? Não adianta você fugir. Viver o duelo, você vai ter que viver o duelo, porque a vida é isso. A gente sempre está tentando vencer, às vezes, a nós mesmos, né? Então, você vai ter que erguer a cabeça, né? E, e seguir aí o que você tem que seguir na sua vida e acabou. É assim, é isso que está dizendo aqui. Porque se você não fizer isso, essa situação ela vai voltar na sua vida de forma bem silenciosa e vai acontecer no momento inoportuno, entendeu? Tá? E, inclusive, ela pode aparecer aqui em formas de enfermidades, que a pessoa acaba ficando doente, né? Porque você não tem uma decisão clara, você não consegue organizar os seus pensamentos, e isso vai te causar doenças, né? Doenças até da mente mesmo. Só que tudo que você passa acaba refletindo no seu corpo, tá? Por isso você tem que viver o que é seu e respeitar o duelo dos outros. Se não compre briga de ninguém. Cada um com seus problemas. Tem uma questão ali que eles estão duelando, né? São duas pessoas, para que você vai meter o seu dedo? É melhor você ficar na sua paz, tá? Aqui não diz que é duelo de herança apenas, né? Nem sempre é isso, pode ser esse exemplo que eu dei, mas aí você vai adaptar para o seu momento, para sua vida, tá? Então, se você perder o duelo, você for a pessoa que perdeu, aceite, né? Com decência, com discernimento, porque quando você perde alguma coisa, provavelmente é porque não é o momento de você ganhar. Porque de repente você ganha alguma coisa, você ganha uma questão desse duelo e você não vai saber o que fazer com aquilo que você ganhou. E quando essa coisa vem na sua mão, por exemplo, é uma venda, você ganhou lá uma bolada de dinheiro. Duelou, 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 sofreu, pá, você ganhou. Aí você vai e compra um carro.
você é roubado. Você não fez seguro, você é roubado. Valeu a pena? Você sofrer tanto? Você duelar tanto? E você perder? Por que você perdeu? Porque não era para você. Então a gente tem que saber entender as coisas, não fugir do que a gente tem que passar, né? Por mais que tenha aflição, por mais que tenha dor, a gente tem que enfrentar os nossos bichos, tá bom? Uma outra situação aqui, naquela situação aqui da lua com o louco, primeiro que a gente tem que pensar bem antes de tomar uma decisão, porque aqui ele se joga e ele vai. Mas, como tem a carta da lua, que fala de enganos e tal, aqui também vai pedir para que você é, escute a sua intuição, porque aqui você não está vendo nada, tem uma situação aqui que está, né, estranha. Então, você ouça a sua intuição primeiro, né? Tirou a venda dos olhos, porque a espiritualidade é com você. Você escuta a sua intuição para você se jogar nesse novo, tá certo? E aí sim, você vai para essa situação aqui bem importante, fazendo esse planejamento, né? Para você expandir seus horizontes, tá certo? E essa situação aqui do imperador é essa que eu já expliquei para vocês. Vocês têm que ou agir como ele ou pisar um pouquinho no freio para que você não cause aí um dano maior na sua situação, na sua vida. Mas fugir jamais, nunca, não pode fugir, tá? Vocês vão saber como agir. Né? Use a sabedoria nessa situação aqui de vocês, tá? Vocês precisam olhar para o futuro, mas aqui não se trata de você ficar adivinhando, né? Não é uma adivinhação. Você tem que usar a compreensão de si mesmo, né? Porque aqui você já passou por um processo de clarificação pela sua espiritualidade. Que a lua também ela é espiritual, a lua também é intuitiva, né? Aqui você tem que ouvir a sua intuição. Então, você aqui, você se conhece. Quando você chega aqui, você já sabe quem é você. Então, aqui, você já pode agir com confiança, né? Você já pode seguir esses planos que você fez, que aqui você já está indo. Né? E isso aqui envolve seu crescimento pessoal, tá? Se você tem intenção de fazer viagens, se você tem empreendimentos fora do seu estado, do seu país, não sei, aqui eu posso estar falando com pessoas que têm coisas fora do lugar que vive, né? Que são empreendimentos grandes, criativos. Então aqui você já tem a consciência para tomar essa ação, né, essa atitude e ir em busca do seu sucesso. Mas não se esqueça nunca de olhar para dentro de você, tá? Porque você precisa ter a clareza. Toda vez que você vai tomar uma atitude nesse sentido, você tem que ter a clareza dentro de você para que você possa, né, navegar de uma forma corajosa em direção ao que você quer, tá? A esse crescimento próspero e de muitas oportunidades, tá certo? E vamos lá no mantra, gente. Eu vibro amor e gratidão ao universo por tudo que faço em meu dia a dia. Eu vibro amor e gratidão ao universo por tudo que eu faço no meu dia a dia. Por favor, se vocês puderem escrever, curtir, compartilhar, eu vou amar. E já vou agradecendo a todos vocês, tá bom? Então vamos lá para a segunda parte da nossa leitura. Bom, pessoal, tem uma situação aqui que é o seguinte. Alguns de vocês precisam ser um pouco mais modestos, mais humildes em alguma situação da vida de vocês que vocês estão exagerando. Porque eu já tinha acabado de falar aqui sobre essa carta do imperador. Então tem uma situação aí que vocês estão passando um pouco dos limites, tá? Já para um outro grupo de pessoas, diz para você despertar e não ser tão modesto, tão humilde, não baixar tanto a cabeça em alguma situação da sua vida, numa parceria, tá? Que você está se abaixando muito e na vida, quem se abaixa muito, às vezes, né, mostra o que não deve. Então, sem humilhações, sem se menosprezar, sem se colocar para baixo, porque você precisa viver o que é para ser seu. Agora, você só ser bonzinho, ser humilde, ser isso e aquilo, você acaba sendo trouxa. Então, tudo tem limite, tá certo? Você aqui é uma pessoa determinada, tá? Tanto que a carta da determinação saiu aqui, ó, com a rainha de pentáculos. Não por acaso, aqui é a carta da melancolia. Agora você quer ficar nessa melancolia, nessa tristeza, porque você não se posiciona como imperador? Vocês estão vendo como as cartas se conversam entre si? Não pode. Você aqui é uma rainha de espadas. Você aqui é uma pessoa que tem determinação. Você que sabe o que quer da sua vida. Entendeu? Você sabe o que você quer, que você olha.
olhando lá para diante, firme, né, nas suas decisões. Agora você vai ficar na melancolia para quê mesmo? Aqui eu posso mostrar. Olha que tristeza profunda. A troco do que isso? Fala para mim. Não, você tem que ser essa mulher aqui, ó. Ou este homem aqui, tá? Aqui realmente não se apeguem ao gênero. Pode ser você homem, pode ser você mulher. Embora a carta é duplamente fêmea, né? Mas a gente vai falar que é a pessoa, tá bom? Então aqui vocês, por gentileza, se posicione na vida de vocês, tá? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Tem que ter aí um meio termo, precisa ter o equilíbrio. Bom, aqui, um Ás de Paus e a carta da missiva. Então, aqui você está recebendo uma mensagem, né, muito importante de um novo ciclo na sua vida, uma nova ideia. E o Ás de Paus, ele fala isso, né, algo inovador que chega aí para você, né, quando você decide, ó, ir para esse novo aqui, a mensagem importante lá e a missiva aqui. Então, a mensagem aqui, tá? Ela está lendo uma mensagem, tá vendo? E aqui, são conselhos, né, que a missiva tá passando aqui, né, orientações de algo que você vai precisar fazer para esse impulso aí inicial, né, uma faísca de fogo da iniciativa aqui para vocês, tá? É algo muito bom que vem, uma ideia assim genial que chega e vocês vão saber o que fazer e transformar isso numa fonte de renda segura para vocês, tá? Necessidade de buscar clareza, sabe? E também um sinal antes de vocês tomarem algumas decisões. É uma orientação divina. Aqui vocês vão ter uma orientação divina. Olha, a mensagem lá está toda espiritualizada, né? Que coisa linda isso aqui. Gente, isso aqui é muito lindo. Deixa eu passar assim. Olha isso aqui. Esse anjo. O anjo em cima do Ás de Paus e da missiva. Ele está trazendo a mensagem importante ao cubo 2 vezes para vocês. Então, vocês só não vão pegar essa informação se vocês não quiserem. Tá? Porque ela está aí. É uma mensagem decisiva. Tá? É um catalisador, né? Para ação, para uma mudança de realidade. Vocês precisam aceitar isso aqui. Vocês vão receber essa mensagem. Pode ser que alguns de vocês já tenham recebido, inclusive, tá? Preste atenção na sua intuição, pessoal. Tá pedindo isso aqui, tá? As notícias que chegam, alguma coisa, alguma notícia, vai ter a chave aí para você virar, entendeu? Uma virada de chave na vida de vocês e desbloquear um potencial criativo aí que está dentro de vocês, sabe? Já tá a caminho. É algo assim que, nossa, é um novo ímpeto de vida que vocês vão ter. Que delícia. E aqui a determinação. Olha isso. A determinação da rainha de pentáculos. O que mais vocês querem que eu diga? Fala pra mim. Me conta. Aqui, gente, vocês conhecem o próprio caminho de vocês, tá? A maioria das pessoas que eu estou falando aqui conhece o caminho que vocês têm que seguir, né? Vocês são pessoas que se conhecem, vocês sabem do poder de vocês. E vocês aceitam isso, né? A responsabilidade pessoal que cada um de vocês tem com vocês mesmos, né? E aqui vocês agem com um propósito claro e inabalável, tá? Vocês seguem em frente, apesar dos obstáculos, né? Porque a gente sempre tem um obstáculo na vida, a gente tem que saber passar por cima dos obstáculos, enfrentar o que tem que enfrentar, porque já foi falado isso aqui na mensagem, e ouvir a sabedoria interior e seguir, porque aqui é uma mensagem muito espiritualizada, né? Meu Deus do céu, olha, imagina você pega aqui, ó, o despertar e a determinação, então você desperta e vai, aí você vira isso aqui, ó, essa rainha de ouros, ó, que coisa linda, né? Então, a rainha, ela representa a materialidade, a praticidade, né, a nutrição, ela é uma rainha, né, aqui você vê que ela tá tranquila, né, ela tem um conforto, ela tem uma abundância, assim, né, xalá. Ourinho aqui não falta para ela, né, então, ela pode desfrutar desse bem-estar, dessa riqueza que ela tem, né, e ela compartilha isso, né, então aqui ela também é uma pessoa, ela, apesar de ser uma rainha, ela tem uma humildade, que ela sabe usar essa modéstia dela, né, e compartilhar com os demais. Então, assim, ela é pé no chão, é uma pessoa generosa, ela é uma pessoa confiável. Então, ela tem todas essas características, né, de ser uma mulher forte, tem essa conexão maravilhosa com o mundo físico, né, uma mulher de negócios, uma mulher bem-sucedida. Então, isso aqui é para alguns de vocês que estavam nessa situação aqui, de ficar com essa venda nos olhos. Não vai ficar mais porque o despertar veio primeiro, entendeu? E coincidentemente veio esta carta do 2 de espadas. Então, gente, não tem como o negócio ser uma ilusão, né? Não tem como ser mentira um negócio desse. Eu amo, eu sou apaixonada. Deixa eu colocar aqui.
Vou centralizar aqui para vocês verem como assim. Então, assim, eu sou apaixonada por essa conexão, né, das cartas, como elas falam com a gente, como elas nos intuem, como elas, né, canalizam junto com aquela mensagem que vem. E é sobre isso, né? Sobre você acordar para a vida, enfrentar os seus bichos, enfrentar. Nossa, eu fico doida quando sou interrompida. Bom, a gente não pode nem ser tão humilde, nem ser tão arrogante, né? E olhar as duas faces da moeda. Foi isso que eu tinha acabado de falar, mas eu acho que eu fui cortada. Bom, em essência, aqui a combinação diz que é um sinal muito positivo, né? De que vocês estão no caminho certo para alcançar os objetivos materiais, mas desde que vocês tenham a determinação aqui, ó, tá? E use seus recursos de forma sensata e prática. Tá? Essa mensagem, né, que tem aqui da espiritualidade para vocês, né? Uma mensagem que fala sobre o poder dessa rainha de pentáculos. Então, você tira a venda dos seus olhos, né? Você se joga no novo, você vai com determinação, com todo o seu planejamento, né? De tudo isso que você fez. E você aqui, quando você faz isso, você pode até, se você não for, se tornar um imperador, né? Mas você tem que ter a humildade. Ou se você estiver sendo muito humilde em alguma situação, você tem que transformar isso, tá? Não pode abaixar demais para não mostrar o bumbum, né? Melancolia com você jamais. Não tem por que você ficar nesse estado de melancolia agora, porque você aqui também é uma rainha de espadas. E a rainha de espadas é fria, ela corta toda dificuldade, tudo que tem no caminho dela, entendeu? Ela é uma pessoa fria e determinada, então, por favor, né? Corta a melancolia da vida de vocês também. Aqui vocês recebem mensagem do espiritual, assim, ó, com força, com fé, com força, com coragem, com determinação. A mensagem vem, né? O anjo te desperta, a mensagem do outro anjo lindo aqui chega, né? E a missiva recebe e entende. Ó, tem outro anjo ali, meu Deus, pelado, não pode. Ai, desculpa, ali. E ele também tá aqui na cabeça dela, né? Vocês viram ali, né? Ó, tá vendo o anjinho ali, ó? É isso, tá? E aí vocês vão para esse novo com determinação. Pessoal, eu desejo de verdade que vocês encontrem o que vocês precisam, que vocês resolvam o que vocês precisam, que isso que vocês precisam enfrentar, que seja de uma forma consciente, que vocês podem se machucar no sentido de ouvir alguma coisa que vocês não gostem tanto, mas que vocês não fujam disso, tá bom? Pessoal, aqui é o seguinte, essa combinação aqui dessas cartas está passando a seguinte mensagem para vocês, né? Que é a modéstia e os amantes, né? Os The Lovers. Então, aqui, pede para que vocês tenham um equilíbrio, né? Nas suas conexões. Tá podendo aqui indicar também a necessidade de que alguns de vocês precisam tomar uma decisão, tá? É importante que isso pode afetar, de alguma forma, a vida de vocês, tá? Porque aqui são vínculos que requerem fidelidade, né? Aos seus próprios valores, tá bom? A carta da modéstia aqui, ela fala, né? Conheça a ti mesmo, conheça a ti mesmo. Então, enfatiza aqui a importância da humildade dentro de um relacionamento, tá? Porque às vezes a pessoa é muito orgulhosa, é cheia de mimimi, de nhenhenhê, e aí acaba prejudicando a outra parte, né? E não é legal. Porque tem pessoas, infelizmente, que são assim. E quando está no relacionamento, é só o tempo que vai mostrar quem é quem, né? Dificilmente as pessoas se conhecem assim de cara. Não existe, né? Até quem vive há anos não se conhece, né? Então, aqui precisa de uma harmonia, tá? Através da humildade. Alguém aqui precisa ser um pouquinho mais humilde dentro desse relacionamento, porque não está legal, tá bom? O verdadeiro entendimento de vocês, ele vai se dar através dos seus valores, tá? Em vez de desejos aí superficiais, tá? E orgulho. Então, é isso, prestem atenção nessa mensagem, tá bom? Tinha me esquecido de passar. Um beijo. Eu espero, sinceramente, ter ajudado, ter, sei lá, passado algum direcionamento para vocês. E também, se não conseguir, tudo bem, solta, porque pode ser que seja para outra pessoa, tá? Mas vamos manter aqui o respeito, né? E ter o discernimento, que são mensagens para um coletivo. Não é mensagem que é direcionada apenas para uma pessoa, não é particular, tá? É para geral, tá? É sobre isso. Eu vou ficando por aqui, desejando que tudo se resolva, tá? Na vida de vocês. Um beijo no coração.